Estava eu dando uma olhada aí nos smartphones e escolhendo um aparelho para realizar aí os testes em jogos, quando me deparei com dois aparelhos que estavam quase com o mesmo preço. Mas um está entre os topos de linha aí, lançados aí no finalzinho do ano passado, e o outro um intermediário lançado esse ano, o S23 FE e o A55, o novo intermediário da Samsung. Smartphones têm muita flutuação de preço e esses dois vira e mexe ficam com preços aí muito semelhantes. Então, pensando nisso, qual seria a melhor escolha quando o S23 FE dá uma baixada e seus preços quase que se igualam? Mas antes vamos a uns comparativos rápidos de processador, câmeras e afins. Coisa rápida. O design de ambos são muito parecidos, já que esse é o novo padrão escolhido pela Samsung para seus smartphones, com seu acabamento aí sendo em metal e vidro. Em telas, o S23 FE vem com a Dynamic AMOLED 2X de 6.4 polegadas, proteção Gorilla Glass 5 e brilho de 1450 nits. Já o A55 vem com uma tela AMOLED 6.6 polegadas, Gorilla Glass Victus Plus e brilho de 1000 nits. Então a tela do S23 FE vai se mostrar melhor em dias de muito sol, mas em ambiente fechado você mal vai perceber essa diferença de brilho. Ambas têm 120 Hz, a HDR10 Plus, resolução Full HD Plus de 1080 por 2340. Nas câmeras, o S23 FE vem com um conjunto traseiro de 3 câmeras, sendo elas de 12, 50 e 8 megapixels, e sua frontal com somente 10 megapixels. E o A55 também com um conjunto de 3 câmeras em sua traseira, sendo aí 12, 50 e 5 megapixels, e em sua frontal uma de 32 megapixels. No geral, as câmeras traseiras são bem parelhas em qualidade, mas os mais detalhistas aí vão sentir uma pequena vantagem nas fotos do S23 FE, com uma definição melhor de imagem. Já quando falamos em fotos noturnas, o S23 tem uma vantagem por conta do seu maior poder de processamento. Já se tratando da frontal, aqui o S23 perde em alguns momentos, com a diferença aí de 10 no S23 e 32 megapixels no A55. Claro que quantidade de megapixel não quer dizer muita coisa, tá? Mas fica notável uma dificuldade no S23 FE, quando, dependendo da iluminação aí do ambiente, suas fotos ficam com uma aparência meio embaçada. Infelizmente ainda não me foi autorizada aí, a divulgação de fotos e gravações no interior da loja. Nas baterias aí, o S23 FE vem com uma de 4500 mAh, uma bateria fora aí dos padrões de hoje, onde até mesmo aí os de mais de entrada, né, os aparelhos mais de entrada já contêm uma bateria de pelo menos 5000 mAh, mas conta com um carregador já na sua caixa de 25 watts, carregando aí o aparelho mais rápido. E o A55 já com a bateria de 5 mAh acompanha aí em sua caixa um carregador de 15 watts, o que torna o A55 meio lento para os padrões de hoje em dia em carregamento. Mas isso é facilmente solucionado adquirindo por conta aí um carregador mais poderoso, ou se você já tiver aí um carregador mais turbo, pode solucionar esse problema facilmente. Mas já vamos ver essa diferença aí de bateria se realmente vai impactar no consumo em jogos. Nas proteções aí de poeira e água, o S23 FE sai na frente com o IP68 contra o IP67 do A55. Uma pequena diferença aí. Agora o que vocês mais querem saber, né? O processamento. Então, o S23 FE vem com um processador aí Exynos 2200, 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Já o A55 vem com o Exynos 1480, também com 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento. E aqui é onde o S23 FE mostra que é um aparelho feito para estar entre os topos de linha. Nos resultados de benchmark como o AnTuTu, o S23 FE ganha com praticamente 400 mil pontos de vantagem. Mas bora ver isso diretamente em seus resultados em jogos com algumas variações gráficas. Já que o S23 FE tem um processador mais forte, vou exigir dele um pouco mais.
Mas antes, já segue, se inscreve e deixa seu like, valeu! Call of Duty Mobile S23 FE com os gráficos e taxa de quadros no máximo possível, ele se manteve com 55 FPS, 100% de estabilidade e média de bateria de 5 horas. No A55 com os gráficos aqui no médio, taxa de quadros no máximo, ele se manteve nos 60 FPS, 100% de estabilidade e a média de bateria para 4 horas e meia. Call of Duty Warzone S23 FE com qualidade visual no alto, desempenho para taxa de quadros no sem limite e o CDV de 90. Ele se manteve aí com 55 FPS, 100% de estabilidade e média de bateria para 4 horas e meia. No A55, qualidade visual ali no médio, desempenho para taxa de quadros no sem limite e CDV de 90. Ele teve variações entre 35 a 40 FPS, estabilidade ficou nos 80% e a média de consumo deu 3 horas de bateria. Aqui resolvi mudar um pouco e colocar a qualidade visual no baixo. E melhorou um pouco. O FPS se manteve nos 40 com estabilidade de 85, mas na bateria não teve muita diferença. E falando em aquecimento, que é a preocupação de todo mundo, sim, eles aquecem um pouco mais nesse jogo que em outros, mas não senti assim algo que atrapalhasse a partida em ambos os aparelhos. No Fortnite S23 FE com qualidade no máximo, taxa de quadro nos 60, deu 35 FPS de mínima e 55 FPS de média. No A55, qualidade no médio, taxa de quadro nos 60, e aqui o bicho pegou um pouco. A estabilidade ficou bem problemática, em média deu 30 FPS, mas chegou a dar 12, 15 de mínima e constantes travamentos. Sinceramente, penso que possa ser aí um probleminha de otimização no próprio aparelho, já que ele ainda é relativamente novo no mercado e que outros aparelhos aí semelhantes ou até inferiores têm resultados bem melhores no Fortnite. No Fortnite aquelas configurações de textura com coisas do tipo deixo tudo desligado ou no baixo. Free Fire S23 FE com os gráficos aí no máximo, FPS no alto, deu seus 60 de FPS, 100% de estabilidade, bateria de 5 horas. Free Fire no A55 com os gráficos no médio, FPS no alto, também deu aí seus 60 de FPS, 100% de estabilidade e a bateria de 4 horas e meia. No pesadinho aí Genshin Impact S23 FE com FPS no 60, o gráfico tudo no máximo, ficou com 55 de FPS com estabilidade nos 100% e uma bateria média de 4 horas. Já no A55 com FPS nos 60, os gráficos tudo no médio, ficou com a média de 45 FPS com estabilidade nos 90%. A bateria sofreu um pouco dando 2 horas e meia. PUBG Mobile, aqui temos um pequeno probleminha, tá? O novo Android não está rodando aí o GFX Tools, que libera aí o teto de FPS para o máximo no jogo. Por conta disso aí, independente do aparelho mais gamer possível, o resultado acaba ficando aí travado nos 40 FPS. Então, independente do gráfico que eu colocasse lá no S23 FE, o FPS sempre ficava com 40, mesmo colocando a taxa de quadros lá no Ultra. Já no A55, com a taxa de quadros também no Ultra e o gráfico ali em HD, ficou com 40 FPS e estabilidade 100%. Lembrando que caso você consiga rodar aí o GFX Tools, esses resultados não só podem como vão mudar. Asphalt 9 no S23 FE, gráficos no máximo, taxa de quadros em 60, resultando aí em 60 de FPS, estabilidade de 100%, bateria em 5 horas. Asphalt no A55, gráfico no padrão, taxa de quadros no 60, deu resultado aí de 60 FPS, estabilidade de 100%, bateria de 4 horas e meia. Fallout 84 no S23 FE, então com gráficos aí no máximo, obtive 112 de FPS com estabilidade em 90% e uma bateria de 4 horas. No A55, então com os gráficos no médio, tivemos 90 FPS e estabilidade em 90%
e a bateria de 2 horas e meia. Considerações finais aí de resultado. Como podemos ver, o S23 FE, mesmo com uma bateria menor, seus resultados mostram que o aparelho em si é bem otimizado por quesito aí de consumo, e seu processamento também se mostra mais forte. Entre os testes de um jogo ao outro, é colocado um intervalo de descanso do aparelho, é feito limpeza como de cache, por exemplo, usando a internet muito boa e somente o jogo e o aplicativo para colher as informações de FPS e desempenho rodando. De modo geral, nos quesitos de câmera, como já falei, eles são bem parelhos em qualidade. O S23 FE é um aparelho aí do finalzinho do ano passado, então ele ainda tem um longo caminho pela frente antes de se tornar aí um aparelho que chega a bater ali de lado a lado com intermediários ou chegar a ser ultrapassado. Ele no momento ainda vai ter uma longa vida pela frente, ainda como um aparelho ali entre os topos de linha. Mas a real questão aqui é seus valores. Se você ficou interessado em pegar um dos dois ou já decidiu pegar o S23 FE, ele chegou a um preço muito mais viável que o A55 há pouco tempo. Inclusive eu até postei aí em um dos grupos de ofertas, tanto do Instagram como do WhatsApp, ele saindo por pouco mais de R$2.000. Um valor que o A55 está chegando muito próximo, teve uma queda de preço chegando a 1.600 e pouco e está voltando aí próximo aos R$2.000. E claro, esses preços sempre flutuam e o A55 vem baixando seu valor aos poucos, de vez em quando tem essa alta, como eu acabei de falar. Então tudo é uma questão de ficar de olho nos valores e colocar na balança custo e benefício. Se o A55 tiver aí nessa média de R$2.000 e o S23 FE também tiver nessa média, opinião minha, vou pelo S23 FE. E por enquanto é isso aí. Eu espero que tenham gostado. E não esquece, já segue, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Valeu!